Eu quero pensar com você, e eu vou tentar ser bem prático hoje, porque no final nós vamos orar por uma imposição de mãos para quem está passando por alguma questão de saúde, enfermidade. Eu quero tentar ser bem prático, mas eu quero pensar com você essa noite sobre o coração pastoral de Jesus, sobre o sentimento do coração de Jesus como o sumo pastor que Ele é. Aqui em Mateus 9, no capítulo 9, versículo 35 ao 38 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Curve a sua face. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu peço que da mesma maneira que o meu coração foi tão constrangido, meu Pai, venha ao Senhor trabalhar em cada coração aqui essa noite. O sentimento de dor que o Senhor colocou no meu coração, para que nós venhamos ser submissos e obedientes à Sua palavra, o Senhor venha colocar no coração da Sua igreja. Senhor, em cada pessoa aqui presente, os sentimentos do coração de Jesus venha ser este o compartilhar do Senhor em cada vida aqui nessa noite. Que cada um de nós aqui possamos sair com o coração doído, em desejo ardente de fazer a Sua vontade, de ter o mesmo sentimento de amor, de carinho e de cuidado com almas e vidas que estão se perdendo, e talvez algumas delas estão tão próximas de nós. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o mesmo sentimento que o Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vindo para a igreja hoje, orando no meu espírito, falando com o Senhor, o meu coração, e eu vim orando, pedindo para que o Senhor faça com que vocês sentissem o sentimento que estava no meu coração. Meu coração doía, a minha alma doía, o meu espírito doía, com o sentimento de que tem vidas se perdendo e que nós precisamos olhar com amor para essas vidas. Que tem vidas, às vezes, dentro da igreja que a gente não está conseguindo cuidar do jeito que elas precisam ser cuidadas. Meu coração doía e eu vinha falando: Senhor, que eu possa conseguir transmitir para a sua igreja essa noite esse sentimento que o Senhor está colocando dentro do meu coração, do coração de um pastor doído por não conseguir cuidar de todo mundo. E eu entendo, queridos, que o sentimento do coração pastoral de Jesus, ao olhar essas multidões, como narra o texto, era esse sentimento. O sentimento de alguém que, por estar limitado em um corpo humano, não conseguia cuidar de todo mundo. Eu fiquei pensando da seguinte maneira: por favor, me ajuda 2 ou 3 jovens aqui, me ajuda aqui, Fabiano, Everton, isso, Bel, corre, só não demore, vocês são mais rápidos que isso, eu sei que são. Eu fiquei pensando da seguinte maneira, que Jesus, a Bíblia diz que Ele olhava para as multidões como ovelhas sem pastor. Eu fiquei pensando que Jesus estava num local alto, como eu estou aqui. Vocês, por estarem sentados, estão em um nível, e até mesmo de pé, ficam em um nível mais baixo do que eu. Jesus estava em um local alto
e ele conseguia olhar a multidão como eu consigo olhar para vocês, sobre a multidão, porque ele está em um local mais alto. E o que eu consegui enxergar e visualizar é que Jesus chamou os discípulos para perto assim, e todos reunidos perto dele assim, e ele tentou fazer com que eles vissem o que ele estava vendo. Ele chamou os discípulos com um olhar e olhou para a multidão e falou: está vendo? Vocês estão vendo essas multidões? Vocês estão vendo que é muita gente e que elas estão como ovelhas sem pastor? Vocês estão vendo como a seara é grande e como nós carecemos de mão de obra? Vocês estão vendo quanto é necessário trabalhadores para a obra? Vocês conseguem enxergar isso? Vocês estão vendo que parece ovelhas sem pastor. Ovelhas que não estão sendo cuidadas, não é porque elas não querem ser cuidadas, não é porque elas não merecem ser cuidadas, é porque não existe pastor para cuidar delas. Vocês estão vendo, Pedro? Tiago, você está vendo? João, você está vendo? Felipe, você está vendo, Felipe? São ovelhas do meu rebanho, do meu aprisco, cujo eu sou o pastor, mas que precisa de cuidado. Obrigado, meninos. Eu queria pensar com você nesse texto hoje com essa ideia. Jesus olhando para essas multidões com essa ideia, e ele tentando fazer os discípulos enxergar com essa visão. Mas primeiro, se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu quero que você acompanhe o versículo de número 11, o mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Veja alguns detalhes extremamente importantes que Jesus vai ensinar aqui. Mateus 9, versículo 11 diz: alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. O que é que está acontecendo aqui? Jesus está na casa de Mateus. Até este momento Mateus não é discípulo. Jesus está comissionando Mateus para ser um discípulo. E lembre você que Mateus é um cobrador de impostos, muito malquisto, muito mal visto na sociedade. E Jesus está dentro da casa de Mateus, comendo com Mateus. É onde surge a pergunta: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E aí Jesus vai dar uma resposta linda. Ele vai dizer para esses homens: porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu como com os cobradores de impostos e com os pecadores, porque eu vim para estes, eu vim para aqueles que precisam de médico. Essa foi a resposta de Jesus. E eu quero pensar no primeiro ponto dessa ministração com você hoje: é que quem precisa de Jesus são os doentes. Não importa se essa enfermidade está na matéria, não importa se essa enfermidade está na alma ou no espírito, quem precisa de Jesus são os doentes. Eu quero começar
pode curar a sua alma, é Jesus que pode curar o seu espírito. Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. As enfermidades e doenças, elas são consequências do pecado. Quando Deus fez o homem, Adão e Eva, lá no jardim, o homem não adoecia, querido. É depois do pecado que a enfermidade vai entrar na raça humana, porque é natural que a enfermidade, se não cuidada, a consequência dela é a morte, ok? Então, é através do pecado, lá em Adão, que a enfermidade vai conseguir achar brecha, e como consequência do pecado, ela vai entrar na humanidade. E aí o pecado vai afetar tanto a constituição física, espiritual e psicológica, constituição da alma do homem. O pecado é tão grave que consegue nos atingir nesses três níveis, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. E cada um tem as suas consequências. Tem pessoas que são afetadas na alma, no seu raciocínio. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, em alguns momentos da Bíblia Sagrada, vai dizer que tinha homens enganadores dentro da igreja. Em alguns momentos ele vai falar isso. E em outro momento, aos Efésios 2, ele vai dizer que nós, antes de termos a Cristo, estávamos mortos, espiritualmente mortos. Por quê? Por causa do pecado. E em consequência, você tem alguns casos dentro da Bíblia Sagrada que a enfermidade do corpo, não é todos, preste atenção, não confunda, mas tem enfermidades no corpo que são consequências diretas do seu pecado ou do meu pecado. Você tem alguns momentos na Bíblia, eu vou fazer menção de dois casos aqui. Em João 5, versículo 5 diz: entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. No versículo 14 vai dizer: mais tarde Jesus encontrou um homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Veja, fica muito claro que a consequência da enfermidade desse homem é o pecado. Pecado que ele tinha cometido. Em Lucas 13:11 vai dizer que chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Aqui é um outro caso que a doença é consequência de um demônio. É muito claro o texto. A mulher estava doente por 38 anos, 18 anos, e andava encurvada. Por quê? Por causa de um espírito mau, um demônio que deixava aquela pessoa doente, consequência de pecado. Mas existem muitos outros fatores. Eu não vou esmiuçar porque é um assunto muito extenso. É só para te deixar um parâmetro. A pergunta que eu quero pensar com você é: por que é que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com pessoas de má fama? Primeiro, porque Jesus andava com pessoas de má fama. Lá no versículo 12 ele vai dizer: porque só precisa de mim quem está doente. Você quer ver Jesus se compadecer, querido? É do caído. Você quer ver Jesus se compadecer, querido? É do enfermo, é doente. Porque ele disse: eu vim para os doentes e não para os que estão sãos. Por que Jesus cura? Você pode perguntar. Se você for comigo no livro de Êxodo, capítulo 15 e versículo 16 ou 26, Êxodo 15 e versículo 26, vai nos declarar por que Jesus cura, porque o Senhor Deus cura. Lá vai dizer: e disse: se ouvires atentamente a voz
porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O nome no original aqui é Jeová Rafá. Da onde deriva o nome Rafael? Se alguém chama Rafael aqui, o significado... Ah lá, Rafael, bonito esse moço. O significado do nome Rafael é uma derivação de Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá? O Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Então por que Jesus cura? Porque Jesus é o Senhor que te sara. Jesus é o Senhor que te cura. Por que Jesus cura, pastor? Porque Jesus é o médico. Por isso Jesus cura. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, foi oráculo de Deus, foi profeta de Deus, para trazer uma das promessas mais conhecidas e reveladoras do ministério de Jesus. Lá em Mateus 8,16 vai dizer: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Trouxeram para quem? Para Jesus. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos. Olha isso, queridos. E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Queridos, em vários momentos da Bíblia, você vai encontrar Jesus curando todos. Se tem um ministério de cura poderoso nas Escrituras Sagradas, é o ministério de Jesus. Se tem um ministério que se manifesta em sinais e prodígios e milagres, é o ministério de Jesus. Quantas vezes você lê os Escritos Sagrados, você vai ver: e Jesus curou a todos. E quando você vai ver, ele curou uma multidão de doentes, ele libertou uma multidão de opressos, ele fez ver, ele fez falar, ele curou da AIDS, ele curou do câncer, ele curou da lepra, ele curou de todo tipo de doença. Por quê? Porque Jesus é Jeová Rafá. Jesus é o Senhor que te sara. O ministério de Jesus foi e é poderoso para a cura. Jesus é o médico dos médicos, é o médico por excelência. Por que Jesus cura? Porque faz parte do ministério dele. Veja aí no versículo 35 do texto que lemos. Jesus tinha um ministério tríplice, com 3 aspectos muito distintos. Você vai encontrar em vários momentos do Evangelho o ministério tríplice de Jesus. 3 aspectos muito distintos. Está aí no versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Primeiro aspecto do ministério de Jesus: ensinar. Jesus ia passando por todos os povoados fazendo o quê? Ensinando na sinagoga. Primeiro aspecto do ministério de Jesus: ensinar. Segundo aspecto do ministério de Jesus: pregar as boas novas do reino. Segundo aspecto do ministério de Jesus: primeiro é ensinar, segundo, pregar as boas novas do reino. Terceiro aspecto do ministério de Jesus: curando todas as enfermidades e doenças. 3 aspectos do ministério de Jesus: ensinar, pregar que é chegado o reino dos céus e curar os enfermos. Este é o tripé do ministério de Jesus. Por que Jesus cura, pastor? Porque faz parte do ministério de Jesus. O profeta Isaías disse que ele levaria sobre
Terceiro ponto que eu quero pensar com você: os doentes precisam de Jesus. Terceiro ponto: o desejo de Jesus é que todos sejamos bondosos. Esse é o desejo de Jesus para mim e para você. Veja em Mateus 9, versículo 13. Parte B do versículo. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 13. A parte B, ele diz: eu quero que as pessoas sejam bondosas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas. E que não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os doentes. Irmão querido e amado, o desejo do coração de Jesus para a sua vida é que você seja bondoso. Seja bom, querido. Esse é o desejo do coração, em encontrar em você uma pessoa bondosa. Segundo ponto que eu quero pensar com você, eu quero analisar com você as revelações do coração do sumo pastor. Tentar olhar para o sentimento do coração de Jesus. Eu quero tentar ver com você o sentimento do coração de Jesus como pastor. No Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Primeiro sentimento do coração de Jesus: Jesus é bom. Meu irmão, Jesus é bom. Jesus é bom. Glória. E coisa maravilhosa é que ele disse: vocês, sendo maus, conseguem dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu não vou dar a vocês o Espírito Santo a quem pedir. Jesus é bom. Ele diz: se o seu filho te pedir pedra, você consegue dar pedra? Ou melhor, se o seu filho te pedir pão, você consegue dar pão? Ajuda, né? Se o seu filho... Aleluia, ajuda a pregar, irmão, ajuda aí. Se o seu filho te pedir pão, você consegue dar pedra para ele no lugar de pão? Não! Se o seu filho te pedir peixe, você consegue dar cobra ou escorpião para ele no lugar de peixe? Não! Ora, se vocês, sendo maus, conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom! Ora, se você, que sendo mau, consegue dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu que sou bom! Ô irmão, você e eu sendo mau conseguem dar coisas boas para os filhos, é isso que ele está dizendo. Deus é bom, Deus não é mau, Deus é bom. Agora imagina se você consegue dar coisa boa, quanto mais Deus. Você acha mesmo que Deus quer o seu pior? Você acha mesmo que Deus quer o seu mal? A Bíblia vai dizer: eu sei os planos que tenho para vós, planos de bênção e não de maldição, plano de fazê-los prosperar e não de retroceder. Os planos de Deus para você é bom. Agora, é claro, não adianta os planos do pai ser bom para o filho quando o filho é desobediente. Adianta? Os planos de Deus para você é bom, mas você está obedecendo o pai? Então Jesus é bom. No versículo 14 de João 10, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu quero que você analise, preste atenção. Existem três medidas, digamos assim, de pastoreio diferente. Três medidas. Talvez exista mais, talvez. Eu vou tentar esclarecer três para você aqui. Três medidas de pastoreio
Quem que ele é? Jesus. Jesus é o sumo pastor. Esta posição, ninguém compete com ela. Só Jesus é o sumo pastor. Segunda medida de pastor, é o pastor com o chamado do ministério, com um dom ministerial para o pastoreio, que é o pastor que cuida de uma igreja. Segunda medida de um pastor. Esse pastor também é pastoreado por Jesus. Por quê? Porque todos nós fazemos parte do rebanho de Jesus. Terceira medida de pastor. Você, pai, você, mãe, é um pastor. Dentro da sua casa você é pastor. Você, irmão, você, irmã, é pastor dentro do seu lar. É você que conduz o seu lar, é você que dirige o seu lar. E aí existe uma instrução, lá em primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 7, eu não vou ler, você pode tomar nota e ler depois. Uma instrução para os bispos, para os pastores. E aquela instrução, preste atenção, querido, aquela instrução serve para todo cristão. Não é só para quem tem o cargo, o título de pastor, ou que tem o chamado pastoral, para cuidar de uma igreja, mas para todo cristão. Ele fala de um testemunho cristão, que precisa ser um homem honrado, uma mulher honrada, marido de uma só mulher, que cuide bem dos seus filhos, que administre bem o seu lar. Ele fala do pastor dentro do lar. E dentro do lar, você é pastor. Amém ou não? Então, 3 níveis de pastorado. Nós vamos entender mais no fim da mensagem isso. 3 níveis de pastorado: o sumo pastor, o pastor de uma igreja e o pastor do lar. 3 níveis de pastorado. Ok? Por que esses níveis, pastor? Para o cuidado. O cuidado das ovelhas. Quando Jesus olhou, e o segundo ponto que eu quero pensar com você, dentro do coração, das revelações do coração pastoral de Jesus, é a conclusão que Jesus vai ter ao olhar os campos como ovelha. Veja o versículo 36 de Mateus 9, o texto que lemos. Mateus 9, versículo 36. Veja o coração de Jesus. Ao ver as multidões, o que é que Jesus teve delas? Compaixão. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O coração de Jesus, ao olhar as multidões e vê-las como ovelhas sem pastor, sentiu compaixão. O que é compaixão? É sofrer com, é partilhar aquele momento com, é compadecer com, é estar com e a paixão manifesta. Compaixão é que Jesus queria, preste atenção, Jesus queria cuidar de todas aquelas ovelhas, mas lembre, Jesus estava limitado por um corpo, e por ele estar limitado por um corpo, ele conseguiria cuidar de todas? Você acha que um pastor consegue cuidar de uma multidão? Se compadecer com ela, você acha que é possível? O sentimento de Jesus é esse, querido. Jesus se vê limitado nesse corpo para cuidar de todas, uma a uma. O sentimento de Jesus é: a seara é grande, mas falta trabalhadores. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou dar conta de cuidar sozinho. Você está entendendo, sim ou não, querido? Eu não vou dar conta de cuidar sozinho. Esse é o sentimento do coração de Jesus. Por que ele se compadece da multidão? Ora, se ele conseguisse cuidar de todas sozinho, não teria por que ele se compadecer. Concorda comigo? Sim ou não? Por que ele se compadece? Porque ele, como homem, não consegue cuidar de todo mundo sozinho. Aí sabe o que Jesus está fazendo quando ele
chama os discípulos e fala: vocês estão vendo que falta colaboradores? Vocês estão vendo que está faltando pastores? Vocês estão vendo que estão com ovelhas sem pastor? Ele está dizendo assim: me ajuda a cuidar das minhas ovelhas. Me ajuda a cuidar das minhas ovelhas. Porque todas elas são ovelhas do meu pastoreio. Queridos, Jesus está olhando com o olhar de Deus. E o olhar de Deus para a humanidade é: todas são ovelhas do meu rebanho. É bem verdade que tem umas desgarradas, mas todas são ovelhas do meu rebanho. Para isso Ele comissionou eu e você, para buscar as ovelhas desgarradas e cuidar bem delas. Amém ou não? Ele conclui: está faltando pastor. Ele pode curar tudo. Ele pode curar todos, porque a cura é diferente. A cura é uma doença que sai no nome de Jesus. Ele não falava no nome de Jesus, né? A tua fé te curou, está liberto, porque Ele é o médico, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. Agora, quando se trata do cuidado, você precisa estar com, você precisa andar com. Você está entendendo, sim ou não? Terceiro ponto que eu quero pensar aqui é a compaixão do pastor. Ele olhou para a seara e falou: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Daí entre os 3 níveis de pastoreio, preste atenção. Daí entre os 3 níveis de pastoreio, nesse cuidado. Os 3 níveis de pastoreio. O sumo pastor cuida de toda a igreja, de todo o corpo. Eu, pastor Elisandro, cuido de um rebanho, só que não consigo cuidar. Assim, preste atenção, assim como Jesus olhou para a multidão e viu que os trabalhadores eram poucos, eu, como pastor hoje, olho e vejo que os trabalhadores são poucos. Aí ele tentou trazer isso para os discípulos, e é o que ele trabalhou no meu coração, para tentar trazer isso para o seu coração. Ele tentou trazer para os discípulos assim: quantas pessoas você pode cuidar? Eu, queridos, não consigo cuidar de toda a igreja de Jesus. Entenda, Ele como sumo pastor, eu não consigo fazer o que Ele faz, porque só o sumo pastor consegue cuidar da igreja americana, consegue cuidar da igreja argentina, consegue cuidar da igreja paraguaia, consegue cuidar da igreja da Bolívia, da Venezuela, do Paquistão, do Afeganistão, da China e da Holanda, e do Canadá, de todos os países, de Pirituba, de Santa Maria. Só o sumo pastor consegue cuidar de todas elas, porque ele olha todas como o rebanho do seu pastoreio. Eu, pastor Elisandro, tento cuidar deste rebanho, mas o pastor Elisandro não consegue cuidar de todos. Mas você pode cuidar de 1 ou 2, sim ou não? É isso que eu quero trabalhar no seu coração essa noite. Você pode cuidar de alguém. Você pode ter o mesmo sentimento do coração de Jesus, que tem ovelhas sem estar sendo cuidadas. Tem ovelhas que não tem pastor, o pastor não está conseguindo cuidar. O mesmo sentimento de Jesus eu espero que seja gerado no seu coração nessa noite, e você pode cuidar. Quantas pessoas você pode cuidar? Quando Jesus olhou para a seara, Ele falou: olhe para que Deus levante trabalhadores. Você quer se dispor a trabalhar na seara de Jesus? Sim ou não? No reino, preste atenção, a intenção do reino é que a perca seja 0. Olha para a sua empresa. Todos nós temos noção disso, preste atenção. Toda empresa trabalha para que as percas
Sim ou não? Porque perca é dinheiro jogado fora. Quando Jesus, em Lucas 15, do 1 ao 7, fala da parábola das 100 ovelhas, das 99 ovelhas, qual que é a porcentagem de perda ali, queridos? Ele tinha 100 ovelhas. Quantas se desgarrou? Uma. Qual que é a porcentagem de perda? 1%. Hoje, lá na sua empresa, vocês têm uma perda de 1% só? Tá ruim, hein? Lá na sua empresa, você tem só 1% de perda? Tá ruim. Pastor João Vanjo, na sua empresa, o senhor só tem 1% de perda? Tá ruim também. Ou Fabiano, na sua empresa, você só tem 1% de perda? Também tá ruim. Na empresa de Jesus, preste atenção, só estou fazendo uma comparação para você entender. Claro que não é empresa. Por favor, não entenda não, é só para você entender. Sabe qual é a perda no ministério de Jesus? Nas 100 ovelhas? 1%. Jesus poderia ficar contente, sim ou não? Se a sua empresa perder 1%, ela vai ficar contente ou ela vai ficar triste? Rapaz, eu ia dar pulo de alegria, viu? Que ultimamente só o sangue do cordeiro. Hã? Se a sua empresa perdesse só 1%, ficaria triste ou alegre? Sabe qual foi o sentimento de Jesus? Tristeza. Porque no reino, a intenção do Senhor do reino é que nenhum deles se perca. Só 1% se perdeu. Sabe o que o pastor fez? 99 deixou aqui e voou atrás daquela perdida. E quando encontrou, fez festa. Fez festa pela ovelha perdida. O rei do reino não quer que nenhum se perca. Evangelho de João 6:39. O rei do reino não quer que nenhum se perca. Evangelho de João 17:12. Se eu não estiver fazendo trocadilho aqui, é isso mesmo. O rei do reino não quer que nenhum se perca. Por quê? Porque todos foram comprados a preço de sangue. Amém ou não, queridos? Você está disposto a cuidar de alguém para o sumo pastor? Por último, terceiro ponto. O que é preciso para eu ser pastor? Você pode me perguntar. O que é preciso para eu ser pastor? Eu vou te resumir em 3 palavras: amor, amor e amor. O que é preciso para ser pastor? Abre aí, Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 15 ao 17, nós estamos encerrando aqui. O que eu preciso para cuidar das vidas, pastor? Você precisa amar. Você precisa amar. Todo e qualquer pastor, para ser pastor, seja o sumo pastor, seja o pastor de uma igreja, seja o pastor de uma casa, de uma família ou de algumas pessoas, você precisa amar. Evangelho de João 21, 15 ao 17 diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esse? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Preste atenção. Este encontro de Jesus, sabe qual era o episódio? Qual foi o episódio anterior a esse encontro? Foi o episódio em que Pedro negou Jesus. Que Pedro disse para Jesus: ainda que eu morra, eu não vou te negar. Jesus olhou para Pedro e disse: ainda que antes que o galo cante, tu me negarás. E Pedro falou: imagina que eu vou te negar. E aí Pedro negou Jesus. Após esta ocorrência, o próximo encontro de Jesus com Pedro é esse. Você vai estudar os evangelhos, você vai ver que Pedro tinha ido pescar. Pedro estava abandonando o ministério. Ele, mas com ele, talvez, se eu não me engano, com ele, 7 discípulos. Ele mais 6. Por quê? Porque eles abandonaram Jesus e não se sentiam mais dignos de cuidar das ovelhas de Jesus. E aí Jesus chama Pedro para um particular e faz este questionamento. Quando eles voltam da pesca, Jesus está com peixe na brasa e existe a pesca maravilhosa. E quando Pedro desce do barco, Jesus vai ter um particular com Pedro. Nesse particular, Jesus vai fazer este questionamento para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Primeiro, cuida das minhas ovelhas. O que é que eu preciso para ser pastor? Eu preciso amar a ponto de cuidar. Eu preciso amar a ponto de cuidar das ovelhas do meu pastor, o Senhor Jesus. Ovelha, querido, do rebanho de Jesus não é de ninguém, senão dele mesmo. Amém ou não? E se você cuidar de ovelhas do rebanho de Jesus, você não está cuidando para o pastor Elisandro, você está cuidando para o pastor Jesus. Você ama a Jesus? Como sei que amo a Jesus, pastor? O evangelista João vai dizer, através da boca de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como sei que amo a Jesus? Você está disposto a cuidar de alguém? Apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Ajuda a apacentar as ovelhas de Jesus. O que é que eu preciso para cuidar de ovelhas? Amar a ponto de lutar pela permanência delas. Evangelho de João 15, versículo 16, ele vai dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis, o Pai vos conceda. No reino, o fruto precisa ser permanente. Preste atenção. Do que adianta ganhar almas e não cuidar delas? Do que adianta fazer uma grande colheita e os frutos se perderem? Você está entendendo, sim ou não? Do que adianta, querido, fazer uma grande colheita, se esforçar, lutar, trabalhar de sol a sol, para que uma grande colheita de frutos aconteça, se esses frutos se estragarem? Jesus diz: os frutos precisam ser permanentes. E sabe como o fruto é permanente? Precisa cuidar. O que eu preciso para ser pastor? Eu preciso amar a ponto de não perder ninguém. Terceiro e último ponto: eu preciso amar aos que Deus ama. O que é que eu preciso para ser pastor? Olha do seu lado aí. Olha do seu lado para essa pessoa bonita.
Jesus ama essa pessoa comigo. Jesus ama essa pessoa comigo. Ama. Glória a Deus. Então ela precisa de cuidado. O que é que eu preciso ser pastor para ser pastor? Eu preciso amar a quem Jesus ama. Jesus ama essa pessoa do seu lado aí? Agora a pergunta é: você ama ela? O que é que eu preciso para ser pastor? Você precisa amar as pessoas que Jesus ama. Jesus ama o homossexual? Sim ou não? Jesus ama o pedófilo? O ladrão? O pai de família? A mãe de família? A irmã fofoqueira? A vizinha fofoqueira? Jesus ama. O que é que eu preciso ser para ser pastor? Eu preciso amar ela também. Porque se Jesus ama, quem sou eu para não amá-la? Se Jesus ama, e se Jesus quer que todos venham ser salvos, 1 Timóteo 2:4, o desejo do coração de Deus é que todos venham ser salvos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Esse é pastor. Evangelho de João 3:17. Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Jesus não condena a vizinha fofoqueira. Por que você condena? Vai ter o dia da condenação. Hoje não. Jesus não condena o homossexual. Ele condena o homossexualismo. Diferente. O homossexual não. Por que você condena? O que é que eu preciso para ser pastor? Você precisa amar aqueles a quem Jesus ama. Vamos brincar aqui para quebrar o gelo. Você ama a sogra? Sim. Jesus ama a sogra? Não sei, Jesus não tem sogra, né? Jesus ama a sogra, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Por que você não ama a sua? Jesus ama o genro, a nora, sim ou não? Por que você não ama o seu? Jesus ama os inimigos, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jesus ama os inimigos, sim ou não? Por que você não ama o seu? O que é que eu preciso para ser pastor? Eu preciso amar. Eu preciso amar e eu preciso amar.